Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Podemos sentar um pouquinho? Nós encerramos na última vez a nossa a parte, né, que falava sobre as necessidades e os limites do ser humano, certo? Primeiro nós fizemos um trabalho de memória da nossa vida, da nossa história, depois passamos para a identificação dos nossos limites e necessidades, tentando ordenar todos esses limites, necessidades e fraquezas para o amor de Deus. E hoje nós vamos iniciar um novo capítulo dentro do nosso curso, dentro do nosso livro, que é sobre a identidade. Nós vamos entender, precisamos saber quem somos, a partir de quem nos criou, para que nós possamos caminhar para aquele que nos criou. Certo? Então a identidade tem como um pano de fundo uma fala, uma frase de Santa Teresinha. Ela diz assim: eu sou o que Deus pensa de mim. A gente precisa entender que Deus, ao nos criar, nos cria para que sejamos felizes, nos cria para que sejamos santos, nos cria para que sejamos filhos. E essas realidades para as quais Deus nos criou, torna-nos identificados como filho de Deus, como criaturas de Deus, que caminham para Deus. Certo? Então, na parte da identificação, nós precisamos entender que Deus constantemente pensa em nós. Deus a todo instante pensa em nós. Ele não deixa um segundo de pensar em nós, porque se Ele deixasse de pensar em cada um de nós, nós deixaríamos de existir. Somos sustentados por Deus, que constantemente tem o seu pensamento fixo em cada um de nós. É o que nos mantém existentes. Certo? Deixaríamos de existir. Não simplesmente morreríamos se Deus deixasse de pensar em nós. Nós não simplesmente morreríamos. Nós deixaríamos de existir. Certo? Então, partindo disso, nesse capítulo 3, nós vamos refletir um pouco sobre isso, Eu sou o que Deus pensa de mim. É frase de Santa Teresinha. Essa parte do livro, vai tratar de 4 aspectos, 5 aspectos de um modo particular. O que é a identidade? Quais são os níveis de identificação da nossa vida? Existem vários níveis de identificação. A autoidentificação adequada, porque quando aqui fala de autoidentificação, é eu que me identifico, eu que me reconheço, dentro do projeto de salvação, dentro dos projetos do projeto de Deus, eu me auto-identifico, eu me reconheço. Então, só que o problema é que nós muitas vezes nos auto-reconhecemos de maneira não verdadeira, não bem orientada, e aí nós nos identificamos em níveis menores do que a verdadeira auto-identificação que parte do Criador. Certo? Depois, nós vamos ver também sobre a correta identificação sexual. Hoje em dia se fala muito de ideologia de gênero. Até dizem que, dentro dessa ideologia, que o ser humano nasce assexuado. Ou seja, não nasce nem homem e nem mulher. Nasce com a possibilidade de se orientar para a realidade masculina ou se orientar para uma realidade feminina.
E que o homem, o ser humano, é fruto de uma cultura. A sexualidade do ser humano é fruto de uma cultura. Só que isso não é a verdade. Esse é um transtorno dentro das questões da sexualidade que nós precisamos também, com coragem, tratar, porque, de fato, quando Deus criou o homem, né, o ser humano, ele criou o homem e a mulher. Criou o homem para que, unindo a sua mulher, pudesse manifestar o amor de Deus, tanto na unidade de um casal, como também na criação, ou seja, na geração de filhos, dos filhos. Tá certo? Então, a correta identificação sexual. Também vamos tratar sobre isso. E também passos para o discernimento do estado de vida. E aqui entramos já um pouco nas questões vocacionais. Né? O estado de vida diz respeito ao modo como nós vivemos a nossa autoidentificação no nível da vocação que recebemos de Deus. E talvez alguns de vocês estejam se perguntando, mas eu não tenho mais que pensar sobre essa questão do discernimento, do estado de vida. De fato, para os casados, a vocação já está definida e estabelecida. Para os sacerdotes também. Agora o que precisa é auto-identificar-se dentro dessa vocação e orientar essa vocação para amar e servir a Deus com liberdade. Para continuar perseverante no chamado que Deus tem para você. Aqueles que ainda não estão definidos na sua vocação, que não são padres, não são religiosos e religiosas, não são casais, família matrimonial, não tem mais o que se definir. Não há como definir algo diferente daquilo que já está definido. Mas se pode, a cada dia, reafirmar e sempre orientar para Deus, para o amor, aquilo que Deus tem para nós, dentro da nossa vocação específica. Está claro até agora? Está claro? Então vamos passar para frente. Primeira coisa, no capítulo 1. Quem sou eu? Nós precisamos, na verdade, interrogar-nos, né? Fazermos essa pergunta para nós mesmos. Quem sou eu? É uma pergunta filosófica. É uma pergunta que nós encontramos nos livros de filosofia, que nós encontramos nas reflexões acerca da identidade, mas, de fato, é uma reflexão muito importante que nós precisamos ter. Partimos desse questionamento. Quem sou eu? Para chegarmos ao entendimento de qual é a minha missão, qual é a minha vocação, por que estou aqui, de onde vim, para onde vou. Certo? A partir de quem eu sou, eu posso, então, ter um bom discernimento acerca da minha vida, da minha vocação. Ter uma identidade clara, uma individualidade, é uma das necessidades mais básicas do ser humano. E aqui nós precisamos entender uma coisa muito importante. Nós precisamos entender que individualidade está muito longe de ser individualismo. Individualidade é o que nos distingue em relação às outras pessoas, mas não no sentido de nos separar das outras pessoas. Certo? Essa identidade clara nos individualiza por quê? Porque eu não sou vocês. Eu tenho uma identidade. Me individualiza, mas não me torna individualista. Precisamos entender que a minha individualidade não me torna alguém isolado de um conjunto que é Cristo cabeça, igreja que é seu corpo e cada um de nós os membros desse corpo que é Cristo. Tá certo?
individualidade é uma coisa, individualismo é algo que se refere à moral e que não é bom para nós. A individualidade, sim. É interessante que quando nós muitas vezes fazemos o casamento, né, os padres vão assistir os casamentos, tem uma leitura que pode ser feita e que diz, né, e sereis uma só carne. É por isso o homem deixará o seu pai e a sua mãe, se unirá à sua mulher e eles serão uma só carne. Muitas pessoas acabam por pensar que ser uma só carne se torna uma realidade que confunde a identidade dos dois. E nós não podemos pensar assim. Um homem, quando se casa, ele não se torna identidade do outro. Ele assume ainda a sua própria identidade. Ele não perde a sua identidade em favor da comunhão com a outra pessoa. A comunhão de ser uma só carne é uma só realidade espiritual, como Cristo e a igreja é a mesma realidade. Cristo e igreja não são duas realidades distintas. Não existe corpo sem cabeça e não existe cabeça sem corpo. Para ter vida, necessário essas duas realidades, assim como o homem e a mulher são partes de um mesmo corpo. Embora conservam-se as suas identidades, as suas individualidades. Está claro isso também? Identidade pessoal, identidade sexual, identidade vocacional. São 3 temas que nós vamos tratar ainda hoje nessa parte do nosso curso. Muitas vezes essas 3 coisas, identidade pessoal, a sexualidade, a identidade sexual e a identidade vocacional, ela é prejudicada por circunstâncias e acontecimentos que precisam ser descongelados e reordenados para o amor. Existem circunstâncias na nossa vida, por isso a gente está desde o começo do curso fazendo memória do nosso passado, lembrando, tendo as lembranças da nossa infância, adolescência, juventude, a vida adulta. Né? Então, todas essas realidades, as circunstâncias da nossa vida podem influenciar na nossa identidade pessoal, na nossa identidade sexual e na nossa identidade vocacional. Se não é bem orientada, se essa identidade da nossa vida, se essas circunstâncias afetam a nossa vida e não nos orientam bem, nós corremos o risco de não saber quem somos. Isso é um grande risco que nós corremos em relação à nossa própria santidade, à nossa felicidade. Não saber quem eu sou é um risco que corremos, né? Que eu corro de não ser feliz, de não encontrar com a felicidade que Deus tem para mim dentro da minha vida. As circunstâncias da minha vida podem me influenciar de tal modo a não viver de maneira ordenada para o amor, reorientada para Deus, viver uma sexualidade desvirtuada. Também é possível. As circunstâncias da minha vida podem me impedir que eu reconheça a vocação que tenho, que reconheça o chamado que Deus tem para a minha vida e posso, talvez, se eu não conseguir reorientar a minha vida para Deus, posso não alcançar a felicidade que Deus tem para mim. Está claro? O que diz a palavra? A palavra de Deus, a Bíblia, a Sagrada Escritura, diz que eu sou a imagem e semelhança de Deus. Sou a imagem e semelhança de Deus que me criou. Ele é a minha origem. Sustenta a minha vida, atrai-me a si pela graça. Ele é igualmente meu fim último. Aqui nós temos pelo menos três coisas importantes. Sou imagem e semelhança de Deus. Não significa que Deus tenha o formato humano.
Ser imagem de Deus significa que eu sou criado por Deus para amar, sou capaz de amar, e essa capacidade de amar é uma capacidade livre. Eu não sou forçado a amar. Deus me dá a liberdade de amar ou não amar. Mas eu exerço a minha imagem e semelhança quando, pela liberdade, eu escolho amar a Deus e amar os seus filhos. Amar a Deus e amar ao próximo como a mim mesmo. No exercício livre desse amor, eu me comprometo com a responsabilidade. Liberdade e responsabilidade, ou seja, assumir as consequências da minha liberdade, é algo essencial também para que eu seja imagem e semelhança de Deus. Então, ser imagem e semelhança de Deus, saber que Deus é a origem da minha vida, ou seja, eu vim de Deus, eu nasci de Deus. Terceira coisa, o meu fim último é Deus. Nasci de Deus, me oriento para Deus. Também estamos falando sobre isso desde o começo do nosso curso. Tá certo? Amadeu Centini é um sacerdote religioso e diversas vezes nós encontramos as citações desse autor dentro do nosso livro. Ele diz assim, sobre a autoidentificação: é absolutamente indispensável uma autoidentificação sólida e substancialmente positiva, sobretudo para quem deseja anunciar a mensagem de fé em Deus e no próprio homem. Ou seja, quem se coloca no caminho missionário, quem se coloca na vida ao sacerdócio, na vida consagrada, ou de algum modo se relaciona com a mensagem de Deus, é necessário haver uma sadia autoidentificação de si a partir de Cristo. Certo? É indispensável que nós tenhamos uma autoidentidade, uma autoidentificação sólida e substancialmente positiva. Porque não basta simplesmente me autoidentificar. Não é somente um reconhecimento de quem eu sou, mas uma reorientação de quem eu sou nas nossas fragilidades, necessidades, nas nossas misérias para o amor. Essa reorientação nos torna, então, com uma autoidentificação sólida, consistente, substancial, e nos torna capazes de anunciar o reino de Deus. Estou sentindo que a linguagem está um pouco difícil. Está difícil? Parece que hoje está todo mundo meio disperso. Vamos tentar, então, prestar um pouco mais atenção. Parece que tem uma dispersão. Não vamos perder essa graça. Vincenzo Polizzi, que também é um autor, ele fala sobre essa questão da identidade. Ele diz assim: a pessoa sabe quem é, conhece seu valor e qual é o seu papel. A pessoa, ao analisar, né, nessa autoidentificação, ela sabe quem é em relação a si mesma, ela conhece o seu valor e qual é o seu papel. Então, nessa perspectiva, nesse sentido, nós precisamos entender de fato quem nós somos, precisamos conhecer o nosso valor, e esse reconhecimento do nosso valor não é vanglória, certo? Nós reconhecemos quem somos, o valor que temos, mas não nos vangloriamos dessa realidade. Reconhecemos que tudo que temos, tudo que somos, as realidades que nós nos servimos, todas essas realidades vêm de Deus. Certo? Então, entendemos, a partir disso, qual é o papel que nós assumimos dentro da nossa realidade humana. Ou seja, a nossa vocação. Nós entendemos qual é o nosso papel no mundo, na sociedade, na igreja, na nossa família. Qual é o nosso papel?
Essa autoidentificação também nos orienta para o que nós somos chamados a fazer. Qual é o meu papel? Santa Teresinha, ela diz: eu sou o que Deus pensa de mim. E o que Deus pensa de nós? Talvez nós nunca tenhamos parado para pensar qual é o pensamento de Deus acerca do ser humano. Se nós olhamos a partir da realidade do ser humano, nós vamos encontrar as deformidades da humanidade. Se paramos para pensar, né, dentro da lógica humana, o que é o homem? Quais são as características do homem? Enumerem para mim. O homem é o quê? É que circunstância, que realidade? O que é o homem? O que é o homem, gente? Imagem e semelhança de Deus. O que mais? Analisando as realidades humanas, o que nós vivemos, o que é o homem? Hã? Um ser racional. Vamos lá, gente, bota o cérebro para pensar. Imagem e semelhança de Deus, ser racional. Vocês já pararam para olhar no espelho vocês mesmos? Admirar, contemplar? Pois deveríamos olhar com verdade para o nosso espelho. Olhar no espelho é uma forma de reconhecer-se, né? É um modo de reconhecer. Em geral, o ser humano é o quê? Hã? Eu não estou ouvindo. Adorador? Sim. O que mais, gente? O que mais, gente? Nós somos quadrúpedes? Andamos sobre 4 pernas? Somos bípedes. O que mais, gente? Hã? Simétricos. O que mais? Inteligente. O que mais? Hã? Único. Nem os anjos são como os homens, né? O que mais? Hã? Não é complicado. Se olha no espelho. Hã? Isso aí são características particulares de cada indivíduo, né? Mas do ser humano em geral, com diversidades de altura, peso, idade, né? Tá certo. O que mais? Hã? O homem é um bicho guerreiro. Sentimental? Sentimental. Produtivo. Eu não vou sair daqui enquanto a gente enumerar 100 características. Hã? Monogástrico, ótimo. Conhecimento da zootecnia está funcionando bem. Monogástrico. Para quem não sabe, monogástrico é quem faz a digestão só com um estômago. Valeu, já aprendi com a Laís e o Vitor. Que mais, gente? Hã? Não, eu tô falando do indivíduo, não. Tô falando do geral. Belos, com certeza. O ser humano é belo. Não pode ser diferente, né? Só que esse mesmo ser humano belo, criado por Deus, a sua imagem e semelhança, não é sempre assim, tão belo. E aí vocês falaram de várias características boas do ser humano, né? Quais são as que não são boas?
Hã? Pecador. Eu acho que a questão do mal não está na essência, embora está muitas vezes nas atitudes, né? Vingativo, às vezes. Egocêntrico. Egoísta. Hã? Hã? Criativo? Isso é uma boa qualidade, né? Ele é criativo. As qualidades ruins. O que mais? Tem. Violento. Agressivo. Hã? Invejoso. Injusto. Que mais? Pelo menos mais 3 características ruins. Preguiçoso, vaidoso, destruidor. Destruidor. Ótimo. Viu como nós temos dificuldade de autoidentificação? Nem quando se trata da realidade geral, em relação ao ser humano, muitas vezes nós não conseguimos identificar-nos. Primeiro aspecto dessa pequena dinâmica que nós fizemos. O segundo aspecto é que, baseado na frase de Santa Teresinha, que eu sou o que Deus pensa de mim, está na essência e na verdade do que o ser humano é. O ser humano é bom porque foi criado por Deus bom. O ser humano é filho porque foi criado por Deus filho, como filho. Né? O ser humano tem inteligência, sabedoria, racionalidade, né? Por quê? Porque foi criado por Deus com essas características. E essas boas características, também dentro dos limites e fragilidades do ser humano, não estou falando dos pecados, dos limites e fragilidades do ser humano, é o que Deus pensa de nós. Deus nos criou com necessidades. Porque se Ele nos criasse sem necessidade alguma, Ele nos teria criado deuses. E a nossa divindade negaria a divindade de Deus. Porque para ser Deus precisamos ser perfeitos, oniscientes, onipresentes, onipotentes e eternos. Se Deus nos tivesse criado deuses, nós seríamos o mesmo que Jesus, que é gerado desde toda a eternidade, porque é eterno, é onipotente, é onipresente, é onisciente. Então nós não fomos criados por Deus sem necessidades. Nós temos necessidade, e a nossa maior necessidade é a necessidade do amor. Ou seja, traduzindo em palavras, nós necessitamos de Deus. Certo? Então, quando Deus criou o homem, criou com todas as suas características. As necessidades, as qualidades, a bondade, a verdade. O problema é que o pecado no homem destruiu essas realidades belas, ordenadas, e a nossa necessidade passou a ser uma necessidade que nos orienta para o mal. Aí muitas vezes temos atitudes maldosas, vingativas, invejosas. E essas desordens não fazem quem somos. Porque a verdade de quem somos é o que Deus pensa de nós. O que nós fizemos com o nosso pecado é a deformidade de quem somos, porque nós preferimos muitas vezes estar longe de Deus. Tá certo? Tá claro isso? Ou ficou confuso, bagunçado? Eu explico de novo, não tem problema. Tá claro? Então passamos para frente. A parábola da cômoda. No livro antigo, a página é 289.
Inspirados nessa afirmação de Santa Teresinha e no que diz, no que ensinam a palavra e as ciências humanas, para facilitar nosso entendimento em vista do nosso propósito, imaginemos a nossa identidade como uma cômoda com 4 gavetas. Vocês já viram aquelas cômodas antigas, mais ou menos nesse formato aqui? Lembra aquelas cômodas chamadas perna de palito? Já ouviram falar? Que tem as perninhas bem fininhas, que sustentam às vezes um móvel pesado e que tem pernas frágeis. A nossa vida, a nossa identidade, muitas vezes é assim. Ela é uma realidade onde guardam valores, realidades que têm valores, mas muitas vezes sustentada em pernas frágeis, pernas de palito. Na verdade, existem muitas outras gavetas dentro da nossa vida. Mas nós vamos falar agora somente de 4 importantes gavetas da nossa autoidentificação. Tá certo? Primeira gaveta, vocação a ser filho de Deus. A segunda gaveta, gaveta da sexualidade. Terceira gaveta, da vocação específica. E a quarta gaveta, a vocação ao estado de vida. Então, olha só. A ordem correta é essa ordem que está aí na televisão, né, na projeção. Primeira coisa que é comum a todos nós. Somos chamados por Deus a ser filhos. Essa vocação é uma vocação universal. Não existe nenhum ser humano que não tenha nascido para ser filho de Deus. Todos os homens e mulheres da face da terra, de Adão e Eva até o último filho de Deus que vai nascer, nasceu ou vai nascer para ser filho de Deus. Essa é vocação universal. É nossa vocação. Segunda gaveta é a da sexualidade. E aqui nós precisamos entender que a sexualidade não é uma escolha pessoal. Não é uma escolha que eu faço da minha sexualidade. A sexualidade é também algo que já vem no pacote da nossa vida. Assim como nascer para ser filho de Deus também não é uma escolha, é uma realidade para cada um de nós, embora ao longo da nossa vida escolhamos estar longe de Deus, nascemos para ser filhos. Também a sexualidade não é uma escolha pessoal, subjetiva, que eu faço. Deus a fez quando criou a nossa alma. Deus fez a escolha da nossa sexualidade. Nos fez homem, nos fez mulher. Homem ou mulher. Certo? A terceira gaveta é a gaveta mais difícil de compreender. Talvez a Jurema consiga compreender um pouquinho melhor, porque já vive um pouco dessa realidade. A vocação específica é a vocação que se destaca através de um carisma vivido em prol de uma missão, de uma vocação que nos leva a santificar a igreja, a santificar a vida das outras pessoas. Quando se trata, por exemplo, de uma vida consagrada, dentro de uma comunidade de vida, dentro de uma congregação religiosa, se fala de um carisma. E esse carisma é um dom dado por Deus a uma determinada pessoa que agrega nele outras pessoas que identificam com esse carisma para evangelização. Tem um pouco mais, assim, já claro, Jurema, o carisma da comunidade Agnus Dei? Levar Jesus Eucarístico pela graça da imolação. Esse é um carisma específico que foi dado a Deus, por Deus, ao fundador da comunidade, Giovanni. A Jurema se identifica com esse carisma específico dado para uma determinada pessoa. Ela se identifica com esse carisma e
se agrega a essa comunidade para levar esse carisma, essa missão, essa vocação a outras pessoas. Com o intuito de quê? De santificar pela Eucaristia e a imolação, santificar a vida das pessoas. Está mais ou menos entendido? Outros carismas, por exemplo, de São Francisco, levar Jesus Cristo, levar a presença de Jesus Cristo para os pobres. E através da pobreza manifestar a face de Cristo para o mundo. Eu não sei exatamente o carisma dos franciscanos com todas as letras, mas através da pobreza viver o chamado de levar Jesus Cristo. É um tipo de carisma dado a São Francisco, que até os tempos de hoje atrai muitas pessoas nesse carisma de uma vocação específica. Tá certo? Eu, por exemplo, tenho o carisma da igreja do sacerdócio diocesano. É o carisma de ser Cristo bom pastor. O carisma do padre diocesano é ser bom pastor. Resumidamente, seria esse carisma de uma vocação específica, e porque tenho chamado a ser padre, me sinto atraído a essa vocação diocesana. Tá certo? E o estado de vida. O estado de vida, Deus imprime na nossa identidade um estado de vida, por exemplo, o matrimônio, o celibato consagrado, como para as irmãs religiosas, para os freis, para as freiras, né? Ou o sacerdócio. Não mas ou, né? Porque o matrimônio, quem vive o matrimônio, não tem como viver o sacerdócio. Ou um ou outro. Né? Porque são duas realidades opostas. Moisés Azevedo é o fundador da comunidade Shalom. A comunidade Shalom é uma comunidade de vida que tem alguns membros, a Maria Emir Nogueira e a Silvia Maria, que são membros dessa comunidade, que fizeram esse livro, certo? A comunidade Shalom é uma comunidade fundada em Fortaleza, no Ceará, e que hoje no Brasil inteiro está presente, inclusive em Goiânia. Nós temos a comunidade Shalom aqui em Goiânia. O Moisés é o fundador, ele recebeu de Deus um carisma dentro da vida missionária, da vida como comunidade de vida para a evangelização. E ele diz assim, olha só: para eu ser quem plenamente sou, foi e é preciso todos os dias renovar minha resposta ao chamado divino, ou seja, minha vocação. De ser, no meu caso, aí ele vai relatando, né? Moisés, filho de Deus, Shalom, porque ele é fundador da comunidade Shalom, ele faz parte da comunidade Shalom. Celibatário. Celibatário porque ele, embora não seja padre, ele escolheu consagrar a vida dele na dedicação à igreja sem se casar. Então ele é celibatário. Então, este sou eu. Isso não é acidental. Não é um acidente que aconteceu na minha vida. Não foi uma escolha que eu fiz. Isto é essencial. Está na minha essência. A minha vocação, né? Lembra lá das gavetas? A minha vocação era a ser filho, a minha sexualidade, a minha vocação específica, o meu estado de vida. Isso não é acidental, é essencial, está na minha essência. Isso não tem caráter de transitoriedade, não é uma coisa que hoje é e amanhã não é mais. Mas são sementes de eternidade. Porque foram plantadas como sementes de eternidade no coração dele. E aí fica importante, uma coisa importantíssima para todos nós nos questionarmos.
Quem sou? Minha sexualidade definida pelo sexo no qual eu nasci. Sexualidade. A minha, para alguns, não para todos, a minha vocação específica, né? Minha vocação específica em relação a um carisma, na missão. Ok? E quarto, meu estado de vida. E aí seria bom vocês escreverem, eu sou padre, escreveria assim, né? Vocês, em relação a vocês. Sou o padre Warlen, padre diocesano, consagrado a Deus, celibatário, entendeu? E entender que todas essas realidades, homem, né? Entender que todas essas realidades, elas são sementes de eternidade na minha vida. As realidades de vocês, específicas, sementes de eternidade na vida de vocês. Não são qualquer um, não é qualquer pessoa. Existem pessoas específicas que recebem um carisma. São Bento recebeu um carisma, São Francisco de Assis recebeu um carisma, Santo Agostinho recebeu um carisma, entendeu? Moisés recebeu um carisma, Padre Jonas recebeu um carisma, o Padre Giovanni da comunidade da Virgínia recebeu um carisma, entendeu? O Giovanni da comunidade da Jurema recebeu também um carisma, entendeu? Esse carisma, ele recebeu, ele é uma vocação específica dele, da qual ele pode fazer participar outras pessoas, certo? Por exemplo, a Jurema participa do carisma do Giovanni, que ele recebeu, não do Giovanni, de Cristo, dado ao Giovanni, né? Então ela participa desse carisma específico, né, dessa vocação específica, como Agnus Dei. O José Eduardo, por exemplo, que está caminhando para os agostinianos, né, para ser um padre agostiniano, vive o carisma de Santo Agostinho, que Santo Agostinho recebeu de Deus. Entendeu? Então não é toda pessoa que tem o carisma, a vocação específica, mas uma pessoa recebe e outras pessoas podem participar desse carisma. Tá certo? Por exemplo, os franciscanos, dentro da congregação franciscana, existe a ordem terceira, onde famílias participam do carisma de São Francisco. Entendeu? Homem e mulher casados, mas num grau, num nível diferente de uma pessoa que se consagra mesmo à vida celibatária dentro do sacerdócio ou da vida religiosa. Tá certo? Mas é possível que uma família participe de uma ordem terceira quando o carisma tem essa abertura para a vivência também de famílias dentro do carisma. Ficou claro, Cleno? Cada coisa deve ser guardada no lugar certo. Nós não podemos colocar na gaveta da sexualidade os sentimentos. Lembra que tinha várias outras gavetas? Os sentimentos, as emoções, cada coisa no seu devido lugar. Se nós bagunçamos e o conteúdo das gavetas da nossa vida ficam embaralhados, nós temos a dificuldade de nos auto-identificar e ter uma boa auto-identificação da nossa vida para o cumprimento da nossa vocação. Cada coisa deve estar no seu devido lugar. E quando as gavetas estão bagunçadas, o que nós devemos fazer? Nós precisamos organizar. Nós precisamos reorientar todas as coisas, colocar as coisas no devido lugar, certo? A bagunça traz consequências bastante sérias. Nós não vivemos como filho de Deus, já perdemos a primeira identificação, auto-identificação da nossa vida. Não é sermos filhos de Deus? Vocação universal? Quando a gaveta está bagunçada, não vivemos como filhos de Deus. Segundo, a nossa identidade sexual fica confusa.
Por isso que hoje há essa dificuldade tão grande em relação às questões de masculino, feminino, da vivência da masculinidade, da vivência da feminilidade, né? Por causa da bagunça das gavetas, né? Da desordem das gavetas da nossa vida. A dificuldade no discernimento, vivência e perseverança no carisma particular. As pessoas não conseguem discernir, não conseguem viver, ou talvez não consigam perseverar naquele chamado que Deus tem para ela. E a dificuldade de discernimento e perseverança no estado de vida. Pessoas que casam e se separam, pessoas que são padres e depois abandonam o sacerdócio, que se consagram à vida consagrada e depois abandonam o hábito e vão embora, né? Dificuldade de discernir para saber qual é e de dificuldade de manter-se nessa vocação a partir do momento em que escolhe essa vocação, que se abre para ela respondendo a Deus sobre a vocação. Só há um jeito de arrumar as gavetas, arrumar a nossa autoidentidade. Primeira coisa, saber qual que é a vontade de Deus para a nossa vida e viver essa vontade de Deus. O que Deus quer para mim? Qual é a vontade de Deus para mim, para a minha vida? Segunda, essa vontade de Deus para nós, segundo, né, essa vontade, ela está expressa no Evangelho. Jesus quer que nós vivamos o Evangelho. Alcancemos a estatura de Cristo. Cheguemos à altura espiritual de Jesus. E também é expressa não somente pelo magistério, ou pelo Evangelho, mas também pelo magistério da igreja. Ou seja, pela igreja que conduz o seu povo. Através, né, dos seus diversos carismas, diversas formas de vivência da nossa vocação. Matrimônio, a vida consagrada, o sacerdócio e assim por diante. Ok? Só a obediência a Deus e a amizade com Ele são capazes de arrumar as nossas gavetas e ordená-las para o amor. Sem amizade com Jesus, é impossível reorganizar todas as coisas. Como que nós podemos ter amizade com Deus, gente? Oração. Rezando, indo na igreja, lendo a palavra, comungando a Eucaristia, confessando os pecados, se atualizando na doutrina, conhecendo cada vez mais, adoração ao Santíssimo. Né? Todas essas realidades espirituais nos fazem amigos de Deus. Se queremos ser amigos de Deus, precisamos nos aproximar dele. É impossível viver uma amizade onde nós estamos distantes. E não é simplesmente questão de distância física, porque nós conseguimos ser amigos de alguém que está longe de nós fisicamente, mas os corações estão unidos. E se os corações estão unidos, não importa a distância física. Agora, com relação a Jesus, proximidade física é também ideal. Eucaristia, sacramentos, todos os sacramentos nos ajudam na amizade com Deus. Responder ao plano de Deus. Primeiro, uma coisa importante, o plano de Deus é eterno, misterioso e coerente. O plano de Deus é eterno por quê? Porque desde toda a eternidade, antes de criar o mundo, criar a mim e você, ele já sabia da minha vocação e da sua. Ele já tinha escolhido uma vocação para você e para mim. O plano de Deus é eterno. Quer que nós sejamos salvos, quer que nós sejamos felizes, quer nos amar, nos deu capacidade de amar, é eterno, desde sempre é assim. Segunda coisa é misterioso. Nós não podemos compreender todos os mistérios, porque senão deixaria de ser mistério. Precisamos entender o projeto de Deus e viver, mesmo sem a compreensão total. E às vezes se lançar dentro desse mistério, se lançar, às vezes não, né? Sempre, se lançar dentro desse mistério de Deus para a nossa vida. E é coerente, porque Deus não pode dar para você um chamado ao celibato, né? E te
dá ao mesmo tempo a vocação para o matrimônio. Ou ele te chama para o celibato, ou ele te chama para o matrimônio. Eu posso escolher de maneira errada, sem conhecer a vontade de Deus, um caminho que não é aquele que Deus projetou para a minha vida. O projeto de Deus, e aqui é importante, vocês vão encontrar isso no livro, esse projeto de Deus, essa vontade de Deus para a nossa vida, não é um destino. A gente precisa entender bem, destino é uma realidade pré-determinada, traçada e imutável. Nós não temos destino nesse sentido. Nós não fomos criados por Deus como se fôssemos um robozinho que repete, eu amo a Deus, eu amo a Deus. Não é um programinha dentro de nós. Certo? Então precisamos entender o destino como escolha de Deus para a nossa felicidade e não como algo pré-determinado. Porque senão excluiria a minha responsabilidade nas escolhas que eu faço. E eu sou responsável pelas escolhas que faço. Tá ok? Tá claro isso aqui? Essas três coisinhas? A coerência, o mistério e o plano de Deus que é eterno? É eterno, misterioso e coerente. Tá claro? Ordenar para o amor é a mesma coisa, é sinônimo, é igual ordenar para a santidade. É a mesma coisa. Então precisamos entender que fazemos tudo isso para quê? Para ordenar a nossa vida para o amor, significa ordenar a nossa vida para a santidade, para que sejamos santos. Capítulo 2, da autoidentificação à autoidentidade. Valei-me, minha Nossa Senhora. É porque é muita coisa. Deixa eu só ver uma coisa aqui. Eu acho que eu vou parar por aqui hoje. Vou parar por aqui hoje, mesmo que atrase um pouquinho, eu acho que não compensa começar um capítulo para fazer trem corrido.